6 minutos nesta quarta-feira, dia 25 de maio, e nós estamos agora com Henrique Toledo Correia, que é o diretor do Ciesp Campinas, e claro que nós vamos falar de economia. Ontem o Ciesp Campinas apresentou alguns números, né, e são sobre esses números que nós iremos falar. Bem-vindo ao Bastidores do Poder, hein? Bom dia, Rose, bom dia, Zé, tudo bem? Obrigado aí por mais uma vez participar dessa produção muito boa de vocês. Bom, muito obrigada e obrigada a você por estar aqui conosco. Bom, uma das questões que foram trabalhadas ontem que foi trabalhada ontem na coletiva é que 90% das empresas que são associadas ao Ciesp apontaram uma desindustrialização grave e que precisa de ações. O que está acontecendo, Henrique? O que é isso? Explica para os nossos ouvintes o que é essa desindustrialização, o que significa isso para a região e para o Brasil, vamos assim dizer, né? A desindustrialização já ocorre há muitos anos, desde os anos 80, principalmente, teve um forte impacto a partir dos anos 90, né, onde permitiu-se que a globalização, né, a gente começou a falar de globalização, Mercosul, tigres asiáticos, né, e aí com isso o que aconteceu? Muitas empresas passaram seu parque fabril para a Ásia, né? Muitas empresas passaram a comprar e importar produtos da Ásia porque eles são mais baratos, né? Para você ter uma ideia, a desindustrialização norte-americana foi tão forte que a maioria das indústrias norte-americanas passaram a ser instaladas na China. Aqui no Brasil, né, foi de uma maneira... O que aconteceu? Muitas indústrias, principalmente as multinacionais, passaram a produzir no Sudeste Asiático, né, seus produtos e importar para o Brasil. Por quê? Porque o produto brasileiro é muito caro. Por que ele é muito caro? Porque ele tem muitos impostos, é o custo Brasil. Então, com isso, as empresas preferem, né, comprar um produto de algum país que seja mais barato do que fazer aqui. Com isso, muitas fábricas fecharam, foram embora, né? E aí agora, a partir da pandemia em 2020, né, percebeu-se mais fortemente a necessidade do retorno das indústrias produtoras de insumos básicos perto dos seus países. Vamos dizer que os países amigos precisam ter essa produção próxima. Então, o próprio ex-presidente Donald Trump, já na época que ele estava como presidente, ele já determinou que tomou algumas ações para que as empresas americanas voltassem a produzir nos Estados Unidos, não só para ter esses insumos, mas também para poder gerar emprego, né? A gente tem que gerar emprego, né? Então, o Brasil precisa ter uma postura de que nós tenhamos redução de custo do Brasil, redução de carga tributária, para que a gente não possa ser tão dependente de outros países, né? E, então a gente percebeu, aí agravado, né, aí com o fechamento de portos na China, restrições comerciais, possíveis guerras, né, guerra que acontece. Então isso daí vislumbra-se que no futuro médio nós tenhamos que ter de volta muita produção, muitas fábricas de volta aqui para o Brasil. Bom, Toledo, você estava dizendo que nos Estados Unidos, no governo Trump, ele tomou medidas que fez com que parte dessa indústria, né, que estava lá no sul da China, que estava lá na China, voltasse para o país para poder produzir, inclusive, insumos ali mais proximamente dos Estados Unidos. Essa desindustrialização do Brasil, quando que ela começa a ocorrer? Porque eu não me lembro da gente ter falado sobre isso em algum momento recente. Você se lembra? Não, no Brasil não. Eu acho que no mundo, recente, mas no Brasil não. É um fato que já ocorre, né? Desculpe, a Rose vai comentar? Não, pode comentar. Né? Então, você lembra que quando a gente começou a abertura dos carros, os carros importados, é o melhor exemplo, ou de roupas, né, que a gente começou a comprar muita roupa barata, aí você via lá made in China, made in Tailândia, made in Vietnã,
né? Por quê? Porque as empresas passam a produzir. E se você acompanhar de uma certa maneira, acompanha há alguns anos, a própria pesquisa do CIESP, a gente vê que a gente tem por exemplo, aqui em Viracopos a gente tem mais importação do que exportação. Por quê? A gente importa componentes, insumos de outros países para que eles possam ser aqui montados. Então, a gente não tem aqui no Brasil fábrica. A gente teve isso, porque a gente teve assim, nós temos o setor têxtil realmente sofreu com a globalização. O Brasil sempre foi um país de commodities e o Brasil sempre se esforçou para trazer justamente essas empresas montadoras, essas indústrias, para que pudesse usar uma mão de obra inclusive mais barata, é por isso que a empresa vem, e nós acabamos comprando insumos. Quando foi que o Brasil teve essa indústria poderosa e ele se desindustrializou por conta do reflexo da globalização? O Brasil, né, desde, vamos dizer, quando o JK trouxe as primeiras indústrias, veio nos anos 70, forte, né, 70, 80, você via aqui na Volkswagen em São Bernardo, tinha 20, 30 mil funcionários lá, né, Eu lembro que era interessante que a padaria, o restaurante da Volkswagen fornecia 30 mil refeições por dia, alguma coisa assim, são números absurdos, né, hoje não existe mais isso, mas a partir do momento que houve abertura de mercado, né, os mercados, mercado comum, a OMC agindo mais fortemente, né, a China entrando no mercado, na economia mundial, passou-se a ter a desindustrialização. Todo mundo falando, há muitos anos, hoje a gente escuta falar que a mão de obra na China é muito barata, o que a gente, o trabalhador brasileiro ganha em um dia aqui, eles ganham em um mês na China. Deve ter melhorado um pouco em relação a isso, mas realmente isso fazia com que o custo Brasil tornasse impeditivo, ou seja, a gente tem muitos associados, muitas empresas que, dependendo da taxa do dólar, elas importam ou fabricam aqui, né? Isso é um reflexo da desindustrialização, né? O Brasil compra, né, exporta minério de ferro e importa o aço para que ele possa fabricar os produtos necessários aqui. Ou seja, isso daí foram políticas de governo também. Sim. Se você tem uma política de governo que você prefere o fortalecimento da economia local, né, você tem a indústria forte. E há muitos anos a gente acompanha, né, estou há 31 anos participando do CIESP, de entidades, e a gente vê que sempre foi uma questão de custo do Brasil, e que nunca houve realmente, assim, não é que nunca houve. O poder econômico é muito mais forte, e agora a gente vê a necessidade de não haver essa dependência tão forte da China, porque se a China falar assim, eu não vou mais vender, pronto, estamos reféns. Né? Mundo, né? Quando a gente fala isso, quando a gente fala em China, o que a gente percebe é que o mundo está refém da China. E assim como a questão aí da guerra colocou toda uma dificuldade na importação de medicamentos, de fertilizantes, quer dizer, essa interdependência é uma coisa complicada. Mas eu fiquei, assim, chamou a minha atenção essa história da desindustrialização. Mas Zezé, então vou te dar um exemplo forte da desindustrialização aqui em Campinas. Se você pegar a geração de 20 anos para trás, aqui, vamos pegar a moçada que está com 20 e poucos anos, 30 anos, há 30 anos, a gente falava Singer, né, aqui em Campinas, ninguém mais sabe o que é Singer. Tinha Bendix, a gente tinha Mercedes aqui, tinha fábricas que eram grandes indústrias que não existem mais. E todo mundo queria trabalhar nela, né? E era referência, né? Referências, ou seja, são indústrias que fecharam e foram embora. Né? A Singer ainda tem no Nordeste, lá, acho que em Juazeiro tem uma unidade fabril, mas ela é pequena, o resto das máquinas de costura são feitas em outras partes do mundo, né? Enquanto que, quando a economia era fechada, você tinha essa produção local, porém a gente não tinha tanta tecnologia, alta tecnologia.
Só para falar assim, nossos telefones celulares que são montados no Brasil, não tem nenhuma borrachinha que é feita aqui, vem tudo de fora. Os Estados Unidos também, que são grandes consumidores, o iPhone, que é o ícone dos Estados Unidos da telefonia celular, ele é todo montado fora. E ele que desenvolveu a tecnologia. Toda a tecnologia, sim, toda não, mas praticamente grande maioria nasceu dentro dos Estados Unidos e em outros países, mas a produção é em outros países. Né? Sabe que eu me lembro das primeiras entrevistas quando o CIESP começou a fazer essas coletivas. Já sondagens faz econômicas. Um bom tempo isso, né? Uma coisa que me chamou a atenção era essa de que sempre a balança comercial aqui da região pendia para ter um desequilíbrio grande entre importação e exportação. E eu me lembro de ter perguntado uma vez, não me lembro se era o Nunes, falei, mas isso não é uma anomalia? E a resposta dele foi, olha, o dia que isso se inverter é porque a gente está indo muito mal, porque a indústria da região, a indústria de alta tecnologia, ela necessariamente você precisa contar com uma importação maior para você mostrar que o mercado está movimentado. Do contrário, significa que o mercado está parado. Ainda é isso, Toledo? Sim, exatamente. Ontem, na coletiva, eu tive a oportunidade de ver, assim, a gente estava conversando e vi lá os principais setores. São muitos setores que são importadores e exportadores aqui da região. Então, nós importamos produtos químicos, tanto para a indústria farmacêutica, humana, veterinária, para outros tipos de insumos. Importamos insumos para a indústria que nós temos aqui na região, muitas empresas que montam telefones celulares, computadores, equipamentos eletroeletrônicos. Nós temos a importação de equipamentos e peças que fazem parte de componentes de máquinas que vão nos aviões da Embraer e de outras máquinas. Nós temos esses componentes que vão dentro. Aqui na nossa região nós temos grandes indústrias que são produtoras de implementos agrícolas e máquinas de grande porte que precisam desses produtos que chegam basicamente vem por Viracopos, vem por Santos, mas fazem parte dessa balança comercial da região de Campinas, onde que a importação é fundamental. Né? Com isso, a gente também, nós podemos também aumentar o que está acontecendo também, que nós estamos conquistando uma clientela lá fora, estamos exportando mais, né? Em decorrência também da pandemia, de novos mercados. Então, aumentou também a qualidade do volume das exportações. Onde estão esses novos mercados? E que produtos que são? América do Sul, tem os Estados Unidos, aumentou o volume de compras de produtos brasileiros, a Europa, a África. Então, a curva ABC é bem diversificada aí, mas os Estados Unidos compra bastante. Né? Nós tínhamos a Argentina, que parou de comprar, que está numa pior lá, o Canadá. Então, assim, são muitos países. Eu vi que, deixa eu só fazer, Zezé, eu vi que no relatório houve uma queda de 45% na produção. Essa queda, ela está ligada à questão econômica do país ou está ligada mais às questões de não se ter produto para produzir por conta da guerra que a gente está vivendo e com a falta de fertilizantes e outros tipos de insumos? A questão dos fertilizantes já foi equalizada, nós temos fertilizantes até janeiro, fevereiro, já chegaram aí muitos navios aí com fertilizantes que já acertou o estoque regulador aí de fertilizantes. Então, isso já não está mais dentro do enfoque. A economia brasileira é uma das que tem sido mais interessantes positivamente no globo, né, no mundo todo, aí, mostrando resultados positivos. E a inflação mundial, né, tem ajudado a interferir, porque houve um aumento de preços, né? Não é só no Brasil que está a inflação, nos Estados Unidos está a inflação de 10% lá, uma coisa que desde Jimmy Carter não acontecia isso. Então, é um fato
que fez com que as pessoas parassem um pouco de comprar também, e com isso você diminui a produção, porque se você diminui a venda, diminui a produção, né? Então os preços têm que dar uma acertada, equalizada nisso daí, né? Toledo, duas questões, assim, esses tempos para trás eu estava lendo aí, eu não sei bem se foi uma sugestão ou um pedido para a retomada aí dos laços com a Venezuela, que sempre foi também um importador importante do Brasil. Então, queria que você falasse sobre isso. O outro ponto é que a gente está tendo, desde um mês atrás, essa discussão toda em torno do controle do preço dos combustíveis, de maneira a fazer que não oscile tanto, e várias quedas aí de presidentes da Petrobras, por aí. Bom, aí o próprio Congresso entrou no meio e agora está a discussão lá de um projeto já formatado, inclusive, que trata da redução aí do limite de 17% para cobrança de ICMS, da alíquota de ICMS para, pelo menos, para combustível e para energia elétrica. E isso aí, aparentemente, deu início a uma maior discussão, porque aí os estados falaram de jeito nenhum. A gente vai, ICMS é nosso, isso daí vai dar um impacto muito grande nas nossas contas. E eu estava vendo ontem à noite que já existe uma discussão tomando pé, enfim, em torno da reforma tributária. Você acha que essa discussão sobre ICMS pode impulsionar uma reforma para sair ainda esse ano? E aí a outra questão da Venezuela. Bom, a questão da Venezuela é o seguinte, as empresas negociam, né? Qualquer país que queira comprar e pague, né, você vende, né? Aí é uma questão de política, as empresas que vão. Eu tenho clientes que exportam para a Venezuela, tá. Não tem nenhuma interferência em relação a qual governo quer, né? A postura é saber se o cliente de lá vai pagar. E tem pago? Alguns pagam porque eles só vendem mediante carta de crédito, né? Então, você tem uma carta de crédito, você consegue, né? Mas a economia lá vai de mal a pior. Então, para quem está de mal a pior, normalmente não é muito bom comprar. Não é muito bom vender. Você só vai vender para quem consegue te pagar. Você não vai vender, né? Para aquele... a gente vê lá... fiado só amanhã, né? Então, aquela vendinha lá que o cara não vai pagar, você não vai vender. Isso é economia de mercado, independente do regime ou não, né? Mas a gente vê que... O prazo para a convocação dos candidatos mal a pior, aí, infelizmente, não tem muita solução nisso daí, porque o que a gente vê é que a economia de mercado manda, diferente do que imposição de governos. Com relação ao ICMS, eu acho difícil sair reforma tributária em ano de eleição. Pode sair uma lei ou outra, alguma coisa assim. Depois, o que todo mundo está falando é dessa janela, sabe? Depois das eleições, assim, já deixar tudo engatilhado. A gente não sabe isso daí. Não dá para saber, porque não sabe quem que vai ser eleito, quem não vai. Pode ser um pacote de bondade ou de maldade nisso daí, né? Porque você vê que o governo federal diminuiu muitos impostos, aí a alíquota do IPI nos combustíveis em alguns casos, e os estados aproveitaram a diferença dessa alíquota e agregaram ao seu ICMS, né? Então, o governo fala de uma coisa... 22 mortos, e a fala do coronel da Polícia Militar. Bom, o José Henrique Toledo já está conosco novamente. Bom, eu pedi para te conectar novamente para a gente poder se despedir corretamente. Pois é. Né? Houve um tombo aqui, um capote legal. Eu tô achando que alguém quis te derrubar aí, hein? Eu acho que foi a história da globalização, da desindustrialização. Não, a gente estava no ICMS lá. Né? Olha, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês aí, estamos à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, boa semana. Bom, voltando.